Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, diretora da FBDE Nexion. Somos uma empresa de consultoria em marketing, vendas e gestão de negócios. Temos 45 anos de mercado, com mais de 1.500 clientes atendidos por nossos consultores sêniores. Iniciaremos a Live Café e-commerce, o canal de vendas que veio para ficar. Nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br para que vocês façam comentários, sugestões e possam compartilhar conosco a experiência dos seus negócios. Hoje a nossa live conta com o nosso convidado, que é o Thiago Neves. Bom dia, Thiago. O Thiago é formado em marketing digital, gestão empresarial, andragogia, PNL e coaching. Ele é empresário por mais de 13 anos no ramo de comunicação e é consultor sênior em marketing digital, estratégias comerciais e empreendedorismo. Seja bem-vindo, Thiago. O contexto da nossa live vem trazer o e-commerce como um ponto de desenvolvimento para as empresas que estão em busca de novos canais, né? E principalmente na forma de inovar a área de vendas em função da crise global de saúde que a gente está presenciando, né? Tudo que se vinha discutindo em termos de transformação digital, mudança de comportamento do cliente, do consumidor final, tudo isso foi muito acelerado. E por isso o canal digital acabou se tornando protagonista nesse ambiente desafiador de adaptação para todos nós. E é um novo momento no comportamento dos negócios. Então, a comercialização de produtos e serviços pelo meio digital, ela vem sendo cada vez mais competitiva e exige de nós um rápido desenvolvimento com uma estruturação profissional, sem espaço para amadores e, como a gente tem conversado, né, Thiago, se tornou um ambiente de gente grande. Então, vou pedir que você abra seu microfone nesse contexto. Por que a gente tem tantas lojas virtuais se a gente não tem tantas empresas assim? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil dos investidores que estão entrando nesse mundo do e-commerce. Bom dia, obrigado, Grace, pelo esse convite para participar dessa Live Café. É sempre um prazer participar com as lives do FBDA. E pegando essa pergunta, por que tem tantas empresas e tem tantas e-commerce e menos empresas nesse mundo digital? É porque, na verdade, tem empresas que até atuam com 2, 3 marcas disputando esse mercado, fazendo concorrência entre eles mesmos. E tem casos também que tem muitas empresas, muitas lojas virtuais que são de pessoas físicas, que tem um CNPJ, uma MEI que faz essa venda e não tem uma empresa física para expor esses produtos. E o perfil dos profissionais de e-commerce hoje em dia vem cada vez mais aumentando, mas eu separei em 5 perfis diferentes, tá? Primeiro, os pequenos empreendedores e os aventureiros. Quem são esses? Qual é o perfil desses pequenos empreendedores? Normalmente são empresas de pequeno porte que têm um comércio aberto para a rua, ou uma distribuição, ou faz uma representação comercial de algum produto e quer revender esse produto pela internet. Utiliza-se os marketplaces, utilizam plataformas de e-commerce e começam a vender o produto de forma um pouco mais amadora. Eu digo que não tem tanta aquela parte de logística profissional, organização, entre outras coisas. E também tem os aventureiros, que são aquelas pessoas que acumulam um patrimônio durante os anos de vida, ou são dispensados de uma empresa que trabalhou a vida inteira e pegam um bom valor, né, um bom aporte para investir em algo, e eles pensam que, colocando no e-commerce, eles vão fazer vão ter aquela máxima que vou ficar rico vendendo pela internet. Eu faço essa analogia, eu lembro muito da Corrida do Ouro nos Estados Unidos, ou da Serra Pelada, não sei se você lembra disso, no Pará, que o pessoal saía de todos os estados do Brasil e corria até o Pará lá para tentar caçar o ouro. E era tão pouco, era tanta gente que sofria e não conseguia ter êxito. E a mesma coisa é o e-commerce. Se você não tiver organização, não existe milagre. A cada 1.000, um sem organização consegue ter sucesso. Mas, poxa, pensa de 999 que perderam a chance, ou perderam todo o patrimônio que investiu. Então não é tão simples. Também tem um outro perfil, que é um sonho de empresas de médio porte, empresas normalmente distribuidoras, empresas com uma pequena rede, que eles têm uma estrutura, têm uma visão um pouco mais corporativa, sabem que para vender um produto não é tão simples, já pensam um pouco mais na logística, pensam um pouco mais na distribuição e como oferecer isso para o cliente. Então, são empresas que normalmente elas entram estruturadas e elas não dependem do e-commerce para ter a fonte de renda principal. Ela tem ele como um plus a mais, uma unidade a mais de venda.
Então, essas empresas Perfeito. normalmente têm um bom êxito, algumas se destacam, outras mantêm um perfil, e até muitas vezes elas utilizam o próprio e-commerce como catálogo de produtos. Então, isso também ajuda bastante nesse ponto. Também tem as grandes empresas, que essas quando vem com uma estrutura sempre parruda, uma estrutura com corporativa, estoque separadinho, equipe separada, com metas, objetivos, com campanha estruturada de marketing, visando realmente ter lucro com o e-commerce. Então, eles não olham para o e-commerce como apenas um veículo de vendas. Ele olha como um veículo de vendas. Então, ele tem uma representatividade dentro do faturamento da empresa. Esse é um diferencial. Falando de empresas, são esses, mas existem também outros tipos de e-commerce. Vamos falar, hoje em dia, se você quiser contratar um profissional de prestador de serviços, tem sites, tem aplicativos que fazem isso. Por exemplo, GetNinja, se você quiser contratar um transporte de uma mudança, você pode contratar. Um pintor, você pode contratar uma pessoa que faça umas pequenas reformas, marido de aluguel, que é muito comum hoje nesse mercado. Também tem o Workana, que eu uso muito ele, eu tenho uma agência, eu trabalho com agência de publicidade, quando dá um overbook aqui, eu preciso de um profissional muito técnico em uma área, o Workana tem jornalista, designer, programador, vários profissionais na parte, principalmente de comunicação, eles têm bastante opções, e lá é legal, Grace, não sei se você já usou esses sistemas, que você vai lá, manda o projeto, o briefing no projeto, ele discute contigo, tira a dúvida, manda a quantidade de horas, passa o valor de horas, você paga, ele tem o período para te entregar e somente depois que ele te entrega, ele recebe o valor. Aí você confirma o recebimento do serviço, o Workana repassa para ele. Então você não tem nenhum contato com a pessoa, você não sabe telefone, não sabe nada, sabe o nome porque, lógico, é um Claro. contato pessoal. Uhum. Mas você negocia tudo via online. É muito legal Ou isso seja, também. a semelhança de outros grandes sites também, né, que comercializam produtos, o serviço, os profissionais também estão sendo oferecidos e negociados dessa forma, né? Sim, e também tem a parte de cursos. Hoje em dia, se você quiser aprender a apertar o parafuso na parede, tem curso. Se você quiser fazer um MBA, tem cursos. Se você quiser fazer um curso para aprender a fazer curso, também tem. Então, hoje em dia Também tem, né? tem muitas plataformas. Tem o Hotmart, tem o Udemy. O Udemy é uma plataforma internacional espetacular. E o legal é que, pessoal, os cursos são muito baratos. Então, por exemplo, eu faço investimentos na bolsa, eu sou júnior, entendo vírgula nenhuma. Em vez de pagar um corretor, eu sou aquele aventureiro, como eu falei no primeiro item dos empresários. E no Udemy eu faço vários cursos para entender um pouquinho mais sobre stop gain, stop loss, e você vai aprendendo um pouquinho. E é barato, você paga coisa de 20, 30 reais, então tem muita adesão. Então hoje em dia, de tudo que você imaginar, você consegue fazer como delivery. Você usa o iFood, o Rappi, o Uber Eats para você fazer pedido, você paga eletronicamente. Você não precisa mais ligar naquele... Lembra do Disque Pizza? Não tem mais isso. Não tem mais Disque Água, não tem mais nada disso. Hoje você pede tudo para o aplicativo ou para uma plataforma de internet que você entra no e-commerce e compra. Então, o e-commerce hoje já é uma parte do nosso dia. Então, cada dia que passa, mais perfis vão aparecendo. Perfeito. Essa venda digital, ou seja, ela nos permite escalonar, né, Tiago? Eu acho que essa é a grande característica. Como você falou, você consegue inclusive fazer um MBA digital ou obter qualquer tipo de conhecimento por um baixíssimo investimento e para o emissor ele está escalonando isso que talvez no ambiente físico ele não conseguiria o mesmo resultado. Agora, nesse cenário de a gente, né, falou não só de produtos, mas também de serviços, como que fica a preocupação do estoque? Né? Independente se eu sou um B2B ou um B2C, eu preciso ter esse produto disponível para comercialização. Como fica a organização, a logística, toda a gestão desse produto em estoque junto ao e-commerce? Então, tá aí um primeiro mito. Não necessariamente você precisa ter estoque para você vender pela internet. Existem as estratégias de dropshipping, que é você vender o produto de outro. Então, você faz a comercialização através do teu e-commerce, através dos marketplaces, são os players que têm grande volume de pessoas, e você faz o pedido, a pessoa fecha a venda contigo, você repassa o pedido para esse parceiro e ele faz a disponibilização, na verdade ele faz a distribuição desse produto via logística para entregar diretamente para quem comprou. Então existe essa possibilidade de você hoje em dia vender sem ter estoque. Isso é muito comum. Isso começou com os primeiros, a primeira evolução da venda digital através do e-commerce. O pessoal fazia isso muito no Mercado Livre, por exemplo. Eles anunciavam um produto, colocavam para vender por lá, e muitas vezes eles não tinham esse estoque. Como antigamente o cross-dock de entrega era uma coisa de 15, 30 dias, era flexível. Você podia muito bem fazer a venda, depois comprar o produto e aí ele chegar esse produto você entregar.
Só que com a evolução do e-commerce, hoje em dia nós falamos em 24 horas de entrega, postagem. Então, o que as empresas começaram a fazer? Os distribuidores, grandes distribuidores e também os fabricantes. Eles começaram a separar de maneira just in time um estoque regulador somente para esse perfil de profissionais que compram e vendem. Eles trabalham com uma margem muito mais alta de quem compra diretamente com ele, mas ele separa esse produto e o vendedor, quando faz a venda, ele informa e ele faz a distribuição. Ele faz o processo chamado dropshipping. Isso é uma vantagem para quem está vendendo, porque ele não tem risco nenhum. Se ele só não vai ter tem um risco capital de giro também, né, Tiago? Não tem que empatar um capital de giro num estoque que você não sabe se vai vender. Principalmente, você monta um estoque perecível de 1 ano, você compra lá 100, 200 mil, não vendeu, você perdeu esse dinheiro. Não tem como você recuperar. Então, desta forma, você não tem riscos. Porém, as margens são bem menores. Então, por exemplo, se esse produto custa R$100 na compra, ele vai provavelmente no dropshipping custar 120. Então, você perde um pouquinho dessa margem, porém, você não tem riscos. Então, cabe ao lojista revendedor que ele faça um balanço do que compensa. Por exemplo, vale a pena eu ter um restoque mínimo para mim ter uma margem melhor, ou se vale a pena eu aumentar meu mix de produtos e só trabalhar no dropshipping, porque aí eu ganho mais no giro. Então, é uma análise que cada um tem que fazer junto a um plano de negócio. O que eu vou fazer? Qual estratégia que eu vou usar? Dá para usar as duas estratégias? Eu tenho parte do estoque e outra parte de dropshipping? Dá. Dá para fazer tudo dropshipping, dá para também fazer tudo de manter o estoque guardado. Só que o estoque é aquela coisa, o risco não é só o perecível, também do roubo, da quebra, da perda. Tem vários outros riscos que a pessoa tem que calcular, porque é muito mais fácil, de vez em quando, você ter 10% de 1 milhão do que ter 100% de zero. Porque o risco é só seu, você tem a chance do fracasso nas suas mãos. Então, o dropshipping, nesta parte do e-commerce, ele ajuda muito. E as empresas, principalmente distribuidor e fabricante, eles sabem que isso é uma brecha para eles venderem com uma margem muito melhor. É mais lucrativo para eles. Então, eles vão manter o estoque ali, ele mantém um estoque separado para cada revendedor. Ou seja, essa negociação ela é o ponto principal de quem vai trabalhar com essa estratégia, né? Porque é tanto interessante para quem fabrica, para a indústria, porque ela aumenta a margem de venda dela do produto, e para quem efetivamente vai estruturar a plataforma e gerar o contato com o consumidor final, ele acaba minimizando o risco e, inclusive, o capital de giro que ele vai empatar nesse negócio. Quando você fala em plano de negócio, é justamente isso que a gente tem orientado os nossos clientes, né? Ou seja, pensar o e-commerce não é simplesmente um canal de comunicação ou um simples canal de venda, ele é uma nova unidade de negócio, pelas características e por todos os departamentos e ações que tem envolvida nesse projeto. Como que se faz, né? Quais os pontos importantes da estruturação de um planejamento e da própria formatação desse e-commerce antes dessa operação? Então, é que as pessoas pensam que o e-commerce é um setor da empresa ou até apenas um braço comercial, um vendedor, um representante, e na verdade não é. É uma nova empresa, é uma nova unidade da empresa. Então, como qualquer empresa que você vai abrir, o correto é você fazer um plano de negócio muito preciso, para você já prever como vai funcionar a tua estratégia de vendas, que produto que você vai ofertar, qual que é a precificação que o mercado faz isso, mas tudo isso, são todos detalhes tão importantes, mas o primeiro de todos é definir a persona. Para quem você vai vender? Como é que você vai vender? Qual que é a recorrência que essa pessoa vai comprar o seu produto? Qual margem, quanto é que a pessoa valoriza esse produto? Quanto eles pagam por esse produto? Qual que é a frequência que essa pessoa te indica? Ou qual que é a frequência que você vai ter que dar suporte para esse produto? Então, você tem que primeiro entender para quem você vende, como você vai vender, como você vai dar suporte para ele. Como é que você vai fazer uma logística reversa com ele. Então, isso é parte do plano de negócio. Depois, analisar quais produtos que você vai ofertar. Poxa, espera um pouquinho, eu vou vender para tal persona. O meu produto ele não tem recorrência, então eu vou ter que ter um mix de produto cada vez maior, porque senão eu não tenho o que ofertar novamente para esse cliente. Então, se eu tenho um perfil de recompra, de recorrência mais rápido, então eu posso investir talvez em combos, eu posso investir em outras estruturas. Então você tem que analisar para quem você vende, para você saber o que você vai vender. E aí depois disso você vai entender como você vai vender isso, qual o preço que você vai vender isso. E um detalhe, um dos maiores erros, Grace, que as pessoas têm é que elas pensam assim: eu compro o produto, coloco a minha margem e dane-se. O mercado que compre. E não é desse não jeito. Quem determina assim, preço, né, Thiago? Não, quem determina é o mercado. Você tem que saber o quanto estão dispostos a pagar naquele produto.
E aí, se você tiver poder de negociação para baixar os preços, para ter margem, bacana investir nele. Se você não tem, procura outro produto. Porque talvez não valha a pena você fazer esforço de dinheiro, psicológico, de tempo, de trabalho, que você não vai ter sucesso. Porque, querendo ou não, na internet, por mais que você consiga agregar valor, você consegue agregar serviço, mas preço é um dos fatores assim, de escolha do cliente na hora de fazer uma compra. Então, se o produto é igual ao do concorrente, o concorrente está vendendo mais barato, não tem o porquê ele comprar de você se ele não tem vantagem nenhuma. A não ser, talvez, a entrega mais rápida, um frete mais barato, uma flexibilidade que talvez o outro não tenha. Mas não dá para fazer isso em 100% dos produtos. Então, a chance de você perder venda é muito maior. Então, a precificação você tem que analisar quanto o mercado está disposto a pagar, quanto eu vou conseguir pagar nele. Então, em cima disso, eu tenho margem para ganhar dinheiro nisso? Ah, eu não tenho. Então, talvez valha a pena repensar quais produtos que eu vou expor dessa forma. Eu posso até vender esse produto, porém ele não vai ser meu carro-chefe. Então, eu já vou procurar um outro produto que me traga mais volume de vendas, porque eu sei que esse vai vender por composição. A pessoa comprou um ou outro e aproveita e leva esse também para pagar no mesmo frete. Então, aí consegue ser uma composição. Uma outra coisa também que é interessante, que as pessoas não pensam, é a política de trocas e devoluções. Isso tem que estar no plano de negócio. Como é que você vai fazer isso? Qual que vai ser o prazo? Porque na internet, diferente da venda física, que é um acordo entre o lojista e o comprador, não existe isso na internet. A pessoa tem um tempo de arrependimento muito maior, ela tem a obrigação de fazer a troca se a pessoa não quiser. E a troca não é uma única vez a troca. Você pode trocar o produto 4, 5 vezes e a pessoa ainda não gostou. E aí você vai ficar pagando o frete de ida e volta todas as vezes. Você é o responsável por isso. Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de planejamento, você tem que fazer num plano de negócio para você se preparar já para isso. Como é que eu vou fazer essa política de troca? Eu vou fazer um contrato com o correio através do Sedex para pagar mais barato? Eu vou fazer um contrato com uma transportadora que faça a coletagem em outro local? Então, isso você tem que analisar. E tem uma outra parte que as pessoas também esquecem, que venda na internet, ele parece ser simples. Eu coloco o meu site, eu coloco no marketplace e ele vem sozinho. E não é bem assim. Você tem que ter um atendimento pré-venda e um pós-venda. O atendimento pré-venda é onde? Se está no marketplace, a pessoa jogou perguntas, quanto mais rápido você responder, é a maior chance que você tenha êxito nessa venda, porque a pessoa, uma compra é feita por impacto, então a pessoa está disposta a comprar. Ela mandou perguntas, você respondeu o que ela quer, ela já compra, porque ela está ansiosa para isso. Só que acontece o seguinte, no marketplace, o teu produto tem pelo menos 300 concorrentes vendendo o mesmo produto. Então, se você não responder rápido, o cara vai responder mais rápido que você e ele vai comprar de que ele responde mais rápido. Perdeu a venda. Então, perdeu a venda. Então, pré-atendimento, pré-venda, tem que ser parte disso. E outra coisa, se você souber trabalhar em gatilhos de PNL para converter a venda, se você trabalhar um pouco da empatia, se você trabalhar um pouco mais do relacionamento com o cliente, por mais que seja um negócio frio, ele não está te vendo, não está te conversando contigo, você garante a venda, porque as pessoas gostam de comprar de pessoas e não de máquinas. Então, o e-commerce, ele quebra esse gelo de falar, poxa, é só trabalhar isso. Não, e você tem que trabalhar um negócio de forma mais humana. Recentemente eu comprei um perfume, eu já comentei isso numa outra live com vocês, que eu comprei de uma marca de uma empresa que eu não conhecia, uma empresa pequena, um e-commerce pequeno. O preço estava atrativo, mas o atendimento deles foi um diferencial. Na hora que eu tirei a dúvida com eles com relação ao perfume, porque lógico, uma empresa menor, você vai no Reclame Aqui, vai em outros lugares para ver se realmente funciona, se ela realmente é idônea. E aí, quando eu fiz o pedido, eu já fiz o pedido, naquela hora eu falei, vou pagar por boleto, porque fica mais fácil para mim validar com ele aqui depois das minhas finanças aqui. Eu paguei por boleto, a pessoa já me mandou um WhatsApp, olha, se você já fizer o pagamento do boleto, me manda o comprovante que eu já libero o pedido. Poxa, quem faz isso? O pessoal quer aprovação automática. Eu mandei o boleto, ela já falou, olha, já estou embalando, já estou despachando para o correio, ainda hoje eu te mando o rastreio. Mandou o rastreio. Chegou o rastreio no mesmo dia. Aí o produto chegou na minha mão e já veio com 2 amostras. Ela falou assim, em cima dessa fragrância que você gostou, eu tenho 2 concorrentes dela que são semelhantes, que talvez você queira variar. Então, eu estou tirando 2 amostras. Recompra, né? Com certeza. E aí, quando ela chegou, ela falou assim, se você não gostou, porque tem muita gente que compra perfume e na hora que põe na pele não fica legal. Ela falou, se você não gostou, você pode trocar comigo, mesmo que você abra a embalagem, não tem problema, você manda, você escolhe novamente outro produto, eu até te dou dica, em cima da tua preferência, quais opções que você pode escolher. Então, por exemplo, até na troca ela me ofereceu isso. E agora, um detalhe, você acha que eu vou comprar perfume de quem a partir de agora? Com certeza, e tem a questão consultiva, né? Ela agregou um serviço, ela agregou um atendimento especializado na orientação da sua compra, o que agrega muito valor, né? Com certeza, e nós estamos falando de venda digital.
Nós não estamos falando de venda física, não fui na Exato. loja dela conversar. Exatamente. Então dá para humanizar esse atendimento, dá para Com humanizar esse certeza. atendimento mesmo sendo digital. Agora tem uma situação pós-venda que também é muito importante, né, Tiago? Ou seja, monitorar se esse produto chegou. Como que você vê hoje essa situação do pós-venda na venda pelo e-commerce? Então, hoje em dia, principalmente os grandes players, as grandes empresas que entram nesse mercado com e-commerce parrudos, eles já têm automaticamente tem a automatização de todos os processos. Então, por exemplo, quando o produto sai, por exemplo, do cross-docking deles, ou do local de transferência e distribuição, ele já automaticamente já manda os e-mails para as pessoas através dessas automações. Alguns players já estão mandando até pelo WhatsApp, então já estão fazendo isso. Só que é uma mensagem que você vê que é uma mensagem fria, automática. Por mais que seja, é muito melhor do que nada, né? Não receber nenhuma mensagem o erro pior. Mas esses e-mails já vão te abastecendo, e alguns deles, eles fazem todas as etapas. O produto já foi despachado pelo correio, aqui está o rastreio. Aí no outro dia, olha, o rastreio está dizendo que está em tal lugar. Aí no outro dia, o rastreio está dizendo que está chegando próximo de você. Aí no outro dia, o produto vai ser entregue hoje. Aí depois que entregou o produto, que eles dão baixa no correio, eles já mandam. E aí, gostou do produto? Então você vê que já existe algumas automações, principalmente as empresas maiores, porque eles não têm braços para fazer esse tipo de atendimento no 1 a 1. Então eles já automatizam tudo. Só que eles não são bobo, eles já fazem com frases mais humanas, eles tentam fazer alguma coisa de forma mais humana. Mas você sabe que, principalmente quando vem o senhor, O ou A na frente, você vê o A entre parênteses, você sabe que ele não sabe com quem está. Ele não está sabendo com quem ele está falando, dá para perceber isso. Mas é bem melhor do que era 5 anos atrás, já está muito na frente. Com certeza. Agora que a gente estava falando não só do planejamento do e-commerce, né, mas como você falou, a gente pode também estar colocando os produtos dentro do marketplace. Hoje, qual que é o futuro dessa relação da empresa? E a gente vê, inclusive, muitas indústrias que ainda não têm esse know-how, né, de operar dentro do e-commerce, se utilizando do marketplace como um canal de venda. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, o marketplace veio para ficar. Isso aí começou nos Estados Unidos. A Amazon, se não me engano, foi a primeira empresa a fazer esse tipo de procedimento. Mas o que acontece? Os players, eles já gastam fortunas e fortunas investindo em marketing. Para você ir até a página deles, o Mercado Livre, Americanas, entre outros, a Amazon, entre outros aqui no Brasil, que investem em valores altos para isso. Só que acontece o seguinte, eles não tinham estoque que conseguisse dar conta de toda aquela demanda. Então eles começaram a abrir essas brechas para você expor o seu produto lá, vender e eles ganham uma fatia. Só que todo mundo que for trabalhar com marketplace tem que entender que ele é um sócio que não trabalha do teu lado. Literalmente, Exatamente. Ele traz o cliente, mas ele não está nem aí com a tua operação. A tua operação é única e exclusivamente sua responsabilidade. E ele vai ganhar uma fatia, em média, de 16%, que tem, alguns cobram menos num produto com menos destaque, ou alguns a mais por conta de um destaque maior, e em alguns casos você ainda tem que pagar o frete. Então é 16 mais o frete para o cliente, porque passou de R$100, o frete é grátis em alguns players desses. Então você vai ter que fazer esse investimento. E esse marketplace funciona tão bem hoje em dia, tão forte, que a pessoa não precisa ter uma loja virtual. Ela pode cadastrar sua empresa lá no marketplace ocultamente e fazer isso. E os grandes distribuidores, as grandes empresas, quando eles querem testar o mercado, o que eles fazem? Eles abrem CNPJs diferentes, vão lá nesses players, já que não tem nenhuma aparência, colocam o mix de produto e vê como vai ser. Conforme vai tendo grandes volumes de vendas, eles pensam, vamos planejar um e-commerce. Então, é uma etapa que normalmente eles usam principalmente para testar. E o marketplace é tão forte hoje em dia que existe um marketplace do marketplace. Existe uma empresa chamada Olist, acredito que possa até existir mais cases desses. Mas a Olist é um exemplo, é uma empresa mundial que ela sempre está muito bem ranqueada com todos os marketplaces e ela oferece o espaço dela nos marketplaces para você que é pequeno colocar o seu produto. Então, por exemplo, no Mercado Livre tem o ranqueamento preferencial dele, que é o full, que é as lojas oficiais. Então, esse tipo de ranqueamento, os produtos dessas empresas sempre estão na frente. Então, o que a Olist faz? Como ela é loja oficial no Mercado Livre, ela é loja oficial na Americanas e outros mais, você coloca o teu produto e o teu produto que começa do zero de ranqueamento, já começa nas primeiras posições. E ela te cobra o mesmo percentual que o marketplace cobraria, porque ela tem uma negociação com cada um desses marketplaces, por ter um volume muito grande de produtos e de empresas associadas, a ganhar uma fatia desse bolo, né? Então, para quem está começando, uma empresa como o Olist, por exemplo, também vale a pena. Você cria o seu cadastro no Mercado Livre, cria no Olist, cria na B2W e distribui, porque ela vai trazer vendas para você, assim como o teu cadastro vai melhorando dia após dia. Então, dá para se trabalhar. Hoje até, marketplace do marketplace. É a parte mais legal. Entendi.
Ou seja, né, a gente está vendo essa evolução e cada dia virar uma forma de atuação cada vez mais desafiadora. O que eu vejo de mais importante nessa questão do marketplace é o volume, né? Então, como você falou, primeiro, tem uma análise de concorrência que ela tem que ser monitorada com uma frequência super pequena, né? Para quem está dentro do marketplace, isso é diário, isso é semanal, não dá para ficar longe do monitoramento dessas informações. Mas o volume de pessoas interessadas no seu produto realmente é algo relevante para iniciar uma operação. E interessante que você trouxe esse case, ou seja, às vezes é uma etapa, né? É uma etapa que precede o investimento da empresa a entrar realmente com um canal de e-commerce e ela experimentar os seus produtos dentro do marketplace. Hoje a gente não vai entrar tanto nas questões mais técnicas, né, do e-commerce, mas acho que vale você falar para a gente um pouquinho a diferenciação entre as plataformas, né? Porque quando a gente vê uma Magalu, uma Americanas, um Mercado Livre, a gente está falando de big players, os maiores, né? E muitas vezes a empresa, o nosso cliente, ele não tem uma disponibilidade de verba para investir num projeto desse tão grande quanto uma empresa dessa. Então, que tipo de plataformas existem, níveis de investimento, como que isso pode ser iniciado, Thiago? Então, eu separo sempre em 3 perfis de plataformas, tá? O primeiro são os open sources, que são as plataformas, por exemplo, já existem sistemas semi-acabados na internet, como, por exemplo, o Magento, que é o maior no mundo, e o Magento é tão grande que a Adobe fez o investimento de comprar a Adobe nos maiores empresas de sistemas no mundo, e principalmente sistemas para a internet, e ela viu na Magento uma oportunidade de negócio gigantesca. E eles disponibilizam esse sistema semi-acabado para diversos desenvolvedores fazer melhorias, trazer ferramentas novas. Então, é uma comunidade. Então, tem o Magento que faz isso, tem o WordPress através do WooCommerce, que também faz isso. O WordPress é a maior plataforma open source do mundo, só que na parte de vendas ele não é tão especializado quanto o Magento, mas é uma ótima plataforma também. Eu normalmente indico esse tipo de plataforma WordPress quando é uma empresa muito pequena, 50, 100, 300 produtos. Mas quando uma empresa com mais de 10 mil produtos e ele quer uma plataforma para dizer que é dele, eu recomendo o Magento, por exemplo. E em alguns casos, tem empresas que investem, como você citou outros exemplos americanos, que o sistema é próprio. Mas aí é valores de investimento muito altíssimo. Vários anos de desenvolvimento para chegar num patamar. Mas normalmente o Open Source é o primeiro sistema meu, que eu falo que é meu, que está no meu, os dados são meus e estão na minha hospedagem, que para quem está começando com investimento um pouco mais baixo. Por exemplo, o Magento já tem um setup mais alto porque ele é uma ferramenta mais parruda. O WordPress é muito mais barato para você iniciar. Mas, por exemplo, tem aquela pequena empresa ou aquele primeiro aventureiro que está começando a vender um produto, eu tenho lojas locadas. São empresas que fazem sistemas limitados, lógico, não é um sistema fantástico, mas é um bom sistema, roda direitinho, dá menos erros, menos bugs, tem menos ferramentas que outros? Tem, mas tem facilidades que já fazem você iniciar nesse mercado. Então, normalmente, eu recomendo que as empresas que estão começando nesse mercado comecem pela locada, porque tem planos a partir de R$ 49,00. E tem diversas empresas. Muito viável, então, né? Muito, muito. Para quem está começando, você vai testando. E aí você pega, por exemplo, você está com um capital, por exemplo, de um valor de investimento, você consegue investir mais em marketing ou até em produto. E aí você não precisa investir tanto em tecnologia de plataforma, porque essas plataformas, elas dão conta para quem está começando. Mas, lógico, você está falando de uma empresa que está faturando 1 milhão por mês, não vale a pena uma loja locada porque ela é limitada. Aí vale a pena você investir ou no open source ou num grande sistema, que é o outro grupo que eu vou te falar agora. Por exemplo, os grandes sistemas, como, por exemplo, Vtex, Rakuten, são empresas maiores no mundo. Tem a Vtex, tem a Trade Corp também, tem outras também do mesmo Linksys, que também são sistemas muito grandes. Só que esses sistemas são semelhantes aos open source porque eles precisam de algumas melhorias. Ele consegue ser específico nas suas necessidades. E aí, só que são valores muito altos. Por exemplo, o setup mínimo desses grandes sistemas é em torno de 100 mil. E dependendo da maneira que você precisa customizar a tua rotina de vendas, chega nos 300, 400 mil tranquilamente. Contando já treinamento, setup, gestão e tudo mais. E um detalhe, esses grandes plataformas, além de não ser só sua, ela não é sua, você não consegue levar para outro lugar, você ainda paga um percentual da tua venda, que varia de 1% a 3%. Então, é mais um sócio nessa brecha. E você ainda tem um custo muito alto por mês de manutenção, de suporte. No caso do Open Source também, você tem um custo por mês. Por exemplo, no Magento, você vai ter um custo alto, você
precisar pagar um programador, algumas horas de programador para dar suporte. Você vai precisar de uma hospedagem exclusiva. Então, esses sistemas mais parrudos, eles precisam de um investimento mensal muito alto. Então, para quem está começando, loja integrada, que é um sistema de loja locada, tem do Wall, que é um sistema mais limitado, a Tray tem uma versão dessa também que dá para trabalhar, ou Nuvem Shop, e também na parte de Open Source, OpenCart, PrestaShop, tem vários que dá para você escolher. Não precisa ser exatamente só esse que eu estou te falando, mas tem vários. Entendi. Mas se você reparar, são esses 3 grupos. Ou ele é locado, ou é Open Source, ou é um grande player. Só para a gente entender um pouquinho mais, me fala a respeito da segurança, né? Porque acho que deve ter níveis de segurança justamente para as plataformas que precisam de uma programação. Hoje é uma preocupação e vindo LGPD mais ainda, né? E a questão também de você ter opções em termos de gestão e integração com o software interno da empresa, né? Junto aos ERPs, a gestão do pedido, porque o e-commerce ele está na comunicação com o consumidor final, né? Com o seu cliente final, mas ele tem que ter também uma integração com toda a estrutura de gestão da empresa. Fala um pouquinho para a gente disso. Principalmente, quando a empresa tem, por exemplo, um SAP, ou ela tem, por exemplo, um sistema de gestão que ele é físico e ele precisa fazer a integração, normalmente essas empresas, ou eles escolhem grandes sistemas, que eles vão conseguir mexer no código, eles são flexíveis para você negociar isso. Lógico, se você mexer no código, você vai mexer no valor também no bolso. Cada vez que você se adaptou, você vai tendo custos maiores. Mas, por exemplo, os open source, você consegue fazer essas integrações também. Só que tem um problema. Por exemplo, os open source são sistemas, por exemplo, que são abertos para desenvolvedores. Então, se você não tiver uma política de atualização e segurança diária, corre-se grandes riscos de você entrar, de hackers conseguirem invadirem tua loja virtual e gerar dores de cabeça. Por mais que nós temos, a lei ainda não tem nenhuma jurisprudência que penalizou quem foi invadido, existe essa brecha no Código Civil. Então, as empresas que têm o e-commerce, ele é corresponsável pelo prejuízo que esse pode gerar a outros. Então, isso é uma preocupação. Então, por exemplo, nos open source, principalmente, tem que estar sempre um programador atualizando, a hospedagem tem que ter um sistema de segurança maior, então o investimento mensal é um pouco mais caro por isso, mas não seja diferente, por exemplo, de um grande sistema. Mas existe essa necessidade, porque os grandes sistemas eles têm linguagem de programação própria, então muitas vezes o hacker não consegue invadir. Então, essa é uma das flexibilidades que eles precisam. Mas, em compensação, quando tem sistemas com programação própria, linguagem de programação própria, você tem pouquíssimos programadores para trabalhar nas suas necessidades. Então, por isso que o custo, nesses casos, para fazer adaptações é maior. Então, as duas partes são importantes, mas é importante você manter essa segurança. O site tem que ter os SSLs, os cadeadinhos, as verificações de segurança, atualização. Então, quem entrar nesse mercado, que for partir para o open source ou até para os grandes sistemas, eles têm que fazer grandes investimentos com relação a isso. Já na loja locada, não precisa porque a plataforma em si é responsável por aquilo. Porque ela não está hospedada no teu servidor, está hospedada no servidor deles. Só aparece o nome do teu site, mas ele não está numa hospedagem sua. Então, eles já conseguem fazer esse tipo de verificação. Mas, como eu disse, são lojas normalmente muito limitadas. Você não vai conseguir integrar teu ERP com ela. Então, se você vai ter que escolher algum ERP que já integra com ela. No caso, por exemplo, hoje em dia é muito comum o pessoal usar o Bling, o Tiny RP, ou alguns ERPs, ou a Conta Azul, que já integra com esses sistemas. Se não, você vai ter que fazer integração com um outro hub, né, que nós chamamos, para conseguir fazer isso. Então, por exemplo, a loja locada, para quem trabalha com SAP ou com sistemas próprios de ERP, dificilmente é uma opção que seja válida. Perfeito. Você mencionou várias vezes a respeito do cross-docking, né? Fala pra gente o que é o cross-docking, quais as empresas que oferecem isso hoje em termos de gestão de estoque. Então, o cross-dock é uma estratégia de logística que existe há muitos anos, tá? Só que nós fazíamos, era uma estratégia de logística para distribuição de produtos de distribuidores, de fabricantes para os revendedores. Só que a internet está tão forte que hoje em dia o armazém que faz toda essa logística, seja para armazenar, seja para distribuir, seja para organizar o fluxo do que entra no cross-dock, porque cross-dock na tradução é cruzando docas. Então, por exemplo, chega um produto de uma doca e sai para outra já, de cara, já é distribuído. Não fica armazenado, então, né? Não fica, não. Dificilmente ele fica mais que 3 dias, porque senão fica muito custo, porque aí você tem o custo da armazenagem, aí você imagina, você já tinha armazenagem antes, tem armazenagem agora, começa a inviabilizar o negócio. Então, cross-dock é a distribuição muito mais rápida. A internet entrou muito nisso. Porque hoje em dia as grandes empresas que vendem para a internet não armazenam mais os seus produtos ou não fazem esse tipo de distribuição. Eles terceirizam com empresas especializadas de logística para esse tipo de segmento. E hoje, até os marketplaces estão vendo nisso uma oportunidade da qualidade do atendimento
para o cliente que compra. Por exemplo, o Mercado Livre tem o Full, que são alguns depósitos espalhados estrategicamente, e é onde você, como lojista, você, Grace, pode ser uma empresa pequena. Se você passar no crivo deles, você manda o teu estoque, teu produto para ele embalado já pronto. E quando houver o pedido, eles mesmos já embalam, já disparam para o teu cliente final. Então, para não correr o risco de ter atrasos, para ser uma coisa mais prática, para diminuir custos de etapas, entendeu? Então, o cross-dock, ele é muito utilizado, seja pelos marketplaces ou por empresas normais, para reduzir custos mesmo e dar cada vez mais agilidade nos processos e diminuir também perdas. Porque, por exemplo, é muito comum, quando você concentra tudo num único lugar, armazenagem, distribuição, a quebra de produtos, o roubo, a perda, então as embalagens sendo danificadas. Então, desta forma, você consegue dar agilidade na entrega, segurança para a tua parte e economia para o seu bolso. Perfeito. Perfeito, Thiago. Agora vamos falar o pós-planejamento, né? Decidimos, entendemos que devemos entrar com o e-commerce, estruturamos todo o plano de negócio, planejamento de entrada. Como que a gente inicia o processo de divulgação para captar os clientes, nossos consumidores finais? Então, se você vende no digital, é natural que você vai focar no marketing digital. Você vai acabar investindo por vários fatores, por conta da usabilidade. A pessoa já está vendo a publicidade, ela já entra no teu site e faz a compra. Então, isso é uma facilidade, ela não vai passar por uma placa de outdoor, olhar uma promoção, lembrar o endereço do site, para sentar. Não vai ter esse tempo, isso não funciona mais desse jeito. O que acontece? Você vai investir em marketing digital, e aí eu separei, por exemplo, 4 estratégias que você pode iniciar, que funcionam muito bem, e consegue já dar hit e volume para você vender. Então, eu começaria pelo principal vendedor que temos no mercado hoje, Google ADS. O Google é a maior plataforma do mundo, e não tenha dúvida. Então, por exemplo, ele tem vários formatos de anúncio e de vendas, de estratégia para você colocar o teu produto para vender. E eu vou selecionar alguns que são ótimos para e-commerce. Vamos começar por rede de pesquisa. Por exemplo, digamos que você procura um produto de um shampoo da Truss, por exemplo, shampoo Truss. Você jogou no Google, vai aparecer o anúncio do teu e-commerce dizendo assim, olha, shampoo Truss com 30% de desconto, entrega em 24 horas. Você vai fazer o quê? O clique é imediato, né? Na hora. Então, você já vai direto para a página do produto, dali você já vai olhar, se o e-commerce estiver bem preparado com neuromarketing, com gatilhos de venda, já vai colocar lá para você o condicionador daquele shampoo, vai colocar um sabonetinho daquele produto, vai colocar um brinde, ou alguma coisa que você possa complementar. Ele vai te oferecer num tamanho maior. Hoje em dia é muito comum as pessoas comprarem shampoo de litro, que eles chamam de litros de economia. Então, você vai ver lá o de 200 ml e você fala, pô, o litro é só o dobro. Vem 5 vezes mais. Você já aumenta o ticket médio da venda. E ele vai fazendo todos aqueles gatilhos e já cai para o carrinho de compras e vende. Então, nessa parte do ODS, a rede de pesquisa é muito comum. Outro formato de anúncio também muito interessante, que é através do Merchant Center, a gente consegue colocar o Google Shopping. O Google Shopping vai aparecer o produto com o teu preço, o nome da tua loja bem discretamente embaixo, porque esse não é o foco é o produto. A pessoa clica e vai direto para a página do produto, semelhante como era na rede de pesquisa. Só que ali você não tem gatilho, é o produto falando por si só. Aí você clicou, você vai lá, tem as mesmas estratégias que eu falei, o e-commerce, e você converte a venda. Então, é um dos formatos muito interessantes. Outro formato muito interessante, você entrou no e-commerce, digamos que você entrou. Aí você fala, puxa, eu vou comprar amanhã. Aí você sai do e-commerce, aí você vai no globo.com, por exemplo, aparece o anúncio da empresa que você olhou o produto. Essas estratégias de display são muito interessantes, tanto para divulgar o produto, como também no remarketing. O remarketing é quando você entra numa página, ela te segue por vários dias. Não sei se você já entrou na Americanas para comprar uma televisão, e você ficou vendo aquela televisão durante 2, 3 semanas. É muito comum isso, a estratégia de remarketing funciona baseado nisso. Porque toda a estratégia de marketing digital é baseada num conceito chamado machine learning, que é a máquina entendendo todas as suas preferências, os seus costumes, as suas vontades. Então, ela percebeu que você está oferecendo isso, ele vai oferecer aquele produto por conta do remarketing, e se por acaso não tiver remarketing, ele vai te oferecer um concorrente que vende aquele mesmo produto, porque ele sabe que você está procurando aquilo. Porque na ideia do Google, do Google ADS principalmente, é que você compre, gaste dinheiro nos parceiros que anunciam com ele. Porque quanto mais eles venderem, mais eles anunciam com ele. Ele vive de dinheiro, ninguém é filantrópico, o pessoal precisa de comercialização. Então, esse é um desses formatos. A rede de display é muito legal. E também tem como você, por exemplo, você vai entrar no YouTube, que é o maior player de vídeos no mundo. Eu falo que é a maior plataforma de vídeos, quando eu comparo com a televisão aberta. Nenhum canal bate o volume de audiência que o YouTube tem, seja regional, não bate. Então, por exemplo, você vai entrar no YouTube para ver alguma coisa, vai aparecer aquele anúncio para você, ou em vídeo, ou em banner, e principalmente você vai vendo que você está cercada
para essas oportunidades. Então, o Google tem vídeo, tem display, tem rede de pesquisa, tem shopping e tem aplicativo e tem outras estratégias que nós podemos usar, mas para e-commerce, esses 4 já dariam. Aí você saiu do e-commerce, você fala assim, tá bom, eu não entrei em blog, eu não sou de ficar entrando em blog, não sou de entrar em portal de notícias, eu vou no Instagram, eu vou no Facebook. Aí quando você entra lá tem a mesma estratégia feita através do Pixel. Se a pessoa navegou no teu site, o Pixel já entendeu o machine learning das tuas preferências, já começa a oferecer aquela mesma televisão na rede social. Ele vai ficar te ofertando aquilo. Então, é também uma forma também de remarketing dentro do Pixel. E no Facebook Ads tem mais de 12 formatos de anúncio. Os mais comuns, o post impulsionado, toda a postagem que você fizer da tua empresa, é legal que você impulsione porque você aparece para o maior volume de pessoas possíveis. E isso é interessante para todo mundo. E segmentado, né, Thiago? Com vários filtros, você coloca região, o legal é que você pode colocar região positiva e negativa, excludente, né? Você escolhe, é excludente. Então, por exemplo, vamos falar de São Paulo. Eu quero São Paulo, mas eu não quero Osasco. Eu coloco Osasco negativo, mas eu quero, por exemplo, Diadema. Eu coloco positivo. Eu não quero Santo André, eu coloco negativo. Eu vou negativando e positivando da forma que eu quiser, como eu também posso trabalhar por raio. Eu coloco do ponto que eu quero PIN, do ponto que eu quero, e determino qual raio que eu vou aparecer. Isso também é possível. E aí, isso sendo em post, você consegue também, fora post, você consegue, em cima de filtros, falar qual que é o interesse das pessoas que compram esse produto. Aí você fala, essas pessoas normalmente gostam de ir no shopping, restaurantes, elas têm um grau, estão fazendo graduação, ou não são pós-graduandas, ou, por exemplo, elas já são formadas, são pessoas que gostam de séries da Netflix, da Amazon, da Globoplay, elas gostam exatamente daquela série, The Big Bang Theory, você coloca, são pessoas que gostam exatamente de falar de religião, você vai colocando vários interesses, aqueles filtros, aí você vai definindo, mostrando para a máquina qual que é o perfil das pessoas, e aí, digamos que esses perfis se encaixam com você, Grace. A hora que você entrar nas redes sociais, seja no Facebook ou no Instagram, vão aparecer essas oportunidades para você. E existem essas ofertas. Aí, esse daí do post que gera engajamento, é importante que ele gera autoridade para a empresa. Eu vou explicar isso já daqui a pouco. Mas também tem um de conversão direta, que é o caso do anúncio, onde você vê lá uma promoção, um vídeo ou alguma coisa, e um botão compre já, saiba mais, entre outros gatilhos que você pode jogar a pessoa para a página para efetuar a compra. Então, existem essas oportunidades. Fora isso, tem carrossel, tem anúncio de vídeo, tem vários formatos que nós podemos trabalhar. Tudo isso é baseado muito numa estratégia que você quiser trabalhar. Aí agora existe uma outra estratégia, eu falei já, até no momento eu falei de Google Ads, Facebook Ads, nós costumamos chamar que isso é um outbound, que é o quê? É uma ação proativa de ir até o cliente. Existe também o contrário, o inbound marketing, que é você vender pela tua autoridade. Então, por exemplo, a pessoa entrou ela vai procurar um shampoo, ela está em dúvida se o shampoo da Trans é o melhor. Então ela fala assim, qual é a diferença entre o shampoo da Trans e o da Vela? E digamos que no teu e-commerce tem um blog que você fez uma matéria toda cheia de autoridade, falando as diferenças dos dois shampoos, explicando as vantagens de cada um deles, quais são as melhores opções para o cabelo, explicando que tipo de cabelo que é aquilo. Aí você entra naquela matéria e você fala, poxa, realmente, eu acho que o da Trans é o que me encaixa melhor. Aí já está lá o link para você comprar, você entra e compra. Quanto você pagou pelo clique? Quanto a empresa investiu para você chegar até ela? Ela não investiu por clique, ela investiu pelo investimento de pelo construir conteúdo, o conteúdo. né? Isso, construir o conteúdo. Então, por exemplo, você vai chegar, você vai vender pela autoridade. E aí, a partir do momento que você comprou daquela empresa, ela toda semana começa a mandar um conteúdo relevante para você semanalmente, você consegue comprar de outro concorrente? Com certeza não. O exemplo que você falou do perfume, né? Ou seja, você acaba se fidelizando àquela informação, àquela autoridade, como você falou. Com certeza. E aí, o que você vai fazendo? Essas pesquisas de cauda mais longa, o outbound não chega, porque nenhum planejador de marketing vai ter na cabeça dele que alguém vai colocar a diferença entre trans e vela. Ninguém vai pensar nisso. Então, normalmente, você vai falar shampoos trans, shampoos vela e só. Então, você ainda vai fechar o máximo para não vir, a gente chama de lixo, né? Para não vir em perfis errados. Então, você vai fechar o máximo possível para trazer o perfil mais certo. Então, essas pesquisas de cauda mais longa, elas vão vir através do orgânico, do SEO, e principalmente por conta do inbound marketing do conteúdo relevante. Então, esse conteúdo relevante ajuda. A rede social, o conteúdo da rede social também é um inbound marketing. Quando você leva dicas, informações, gera enquetes, faz sorteios, isso é um inbound orgânico de trazer pessoas seguindo você. E isso é importante, porque, por exemplo, dá para fazer o híbrido. Por exemplo, eu entro pelo anúncio do Google, eu vou lá na tua loja virtual, adoro o produto, mas eu estou em dúvida, eu não te conheço ainda. Então, eu vou lá na tua rede social. Aí eu entro na tua rede social, você tem vários seguidores,
Você posta quase todos os dias, toda semana tem post. Eu vejo a qualidade dos posts, eu vejo que você realmente é uma autoridade no assunto. Eu fui no Reclame Aqui, não tem nenhuma reclamação. Aí eu falo, poxa, por que não comprar dessa empresa? É uma ótima opção. Aí eu volto lá no carrinho de compras e compro de você. A jornada de compra, né? E aí você trabalhou para vender para o produto, você teve que fazer inbound, outbound para trazer a primeira vez, inbound para a pessoa ter certeza de autoridade. Você consegue mesclar esses dois conteúdos de uma maneira muito legal. Então, trabalhar conteúdos nas redes sociais, por exemplo, eu falo, no mínimo por semana, 3 postagens no feed do Facebook e do Instagram, 6 stories por dia, no mínimo uma empresa tem que fazer. E também, pelo menos uma postagem de blog por semana, mas não pode ser qualquer postagem. Você tem que ter uma empresa especializada de inbound para saber o que as pessoas estão procurando e não o que você quer falar. Porque aí tem diferença. Você conquista a audiência cada vez mais. Só que o inbound marketing, infelizmente, Grace, é um trabalho de marketing digital que demanda-se muito tempo. Então, por exemplo, você pode demorar de 2, 3, 4 anos para ter retorno. É uma construção, né, Tiago? É um investimento a longo prazo, a médio prazo. Longo não, mas a médio prazo. E aí também é outro formato também. Você pode muito bem montar um estúdio na tua empresa e fazer vídeos no YouTube. Os vídeos no YouTube engajam muitas pessoas. Eu faço vídeos explicando sobre vários temas no YouTube e eu trago muitos leads para minha agência por conta disso, por causa da autoridade. Mas ele demorou 2, 3 anos para ter essa autoridade. Então, é um investimento que você tem que ter um pouquinho de consciência que você vai colher lá na frente. Mas vale a pena, porque no final, o valor do investimento é muito menor do que o outbound marketing. É muito mais barato. Uma outra formato também, o quarto item em formato que nós temos também é o e-mail marketing. O e-mail marketing funciona ainda, desde que você mande para quem conhece você. Não compre uma lista de 1 bilhão de e-mails que não vão abrir. Pega a lista de quem já comprou contigo, já negociou contigo e manda esses conteúdos de inbound. Você pode mandar semanalmente essas dicas, mandar ofertas. E hoje em dia virou moda das pessoas mandarem na segunda-feira o relatório da semana passada, da semana anterior nas redes sociais. Aí você manda assim, olha, eu sei que você tem uma vida corrida, então se você não conseguiu ver a nossa rede social, nós falamos sobre esses temas. E aí a pessoa vai vendo o quanto você está importando. Seleciona, né, aquilo que importa para ela. Muito bom. Esse acaba sendo uma estratégia de relacionamento também, né, com os clientes. É um pós-venda. Tiago, nós temos assunto aí para algumas lives, né? Então a gente queria muito estender esses assuntos. Tem questões mais técnicas também que acho que são importantes, mas realmente a gente já está chegando no final da nossa live. Como você já conhece, que você é nosso convidado já em vários assuntos, sempre no final a gente procura fechar com uma mensagem do nosso convidado. Hoje, o que eu te pediria é que você apontasse para a gente os principais erros, né? Que pensando nos erros a gente gera aprendizado, né? Então, quais os principais erros que as empresas cometem ao investir no e-commerce para que as pessoas que estão nos assistindo possam se precaver, né, de não cometer esses mesmos erros? Então, é legal muitas vezes a gente aprender pelos erros, né? A gente aprende muito mais pelos erros do que pelos conselhos. Nós falamos várias dicas no começo até agora a live, mas é legal talvez pelos erros as pessoas se encaixarem um pouco mais e ver onde elas estão errando. Primeiro erro que eu sempre falo, eu fiz uma listinha de erros que são muito simples, se a pessoa parar para pensar, ela se encaixa em algum deles ou ela evita de entrar em algum deles. O primeiro é não se planejar. Lembra que nós comentamos sobre o plano de negócio? Se a pessoa não se planeja, você está à deriva, você vai ter surpresas positivas ou negativas. E se você está preparado para as positivas, legal. E se você não estiver preparado para as negativas, pode ser uma quebra de uma empresa. Então, planejamento é a parte primordial para você começar um e-commerce. E lembrando que o e-commerce é mais uma empresa. Se você vai vender online, é a mesma coisa que você está vendendo fisicamente. Você está abrindo um aluguel, uma porta, vai ter que ter um atendimento. Então, tem que se planejar. Um outro erro muito comum, as pessoas focam muito no produto. Eu tenho que baixar preço de compra, eu tenho que ter o melhor preço, eu tenho que conseguir o melhor produto, eu tenho que ter estoque, eu tenho que ter isso, e esquece do principal fator. Lembra que o primeiro item do plano de negócio é a persona? Ele esquece do cliente. Então, o foco é o cliente. O produto é importante? Para atender a necessidade do cliente. O cliente é o principal ator nessa peça. Ele é o protagonista. Então, você tem que focar no cliente. Não pensa só no produto, pensa principalmente no cliente. Outra coisa também, as pessoas focam muito em produto, ele quer vender barato e não faz cálculo do produto de maneira certa. Então, vende errado, vende com prejuízo.
Então, a pessoa tem que saber vender, ver o quanto o mercado paga e quanto você consegue chegar na compra para você ter margem. Quanto mais barato você pagar e mais caro você vender, mais margem você tem. Então, você tem que saber fazer cálculos. As pessoas muitas vezes tentam fazer de cabeça. Eu compro por 100, eu vou trabalhar com 0,5, vendo por 150. Mas se ele está vendendo para o marketplace, tem 16% do preço final. Ele tem a nota fiscal do preço final. Ele tem o transporte pelo preço final. É tudo baseado no preço final. Então, se ele pensar que é 16% em cima da compra, não é. É no preço da venda. Então, ele pode perder dinheiro se ele não souber fazer cálculos. E uma outra coisa, as pessoas pensam que o e-commerce é fácil e é cômodo. Ele é fácil e cômodo para quem compra. Para quem trabalha, é muito ralo. Porque, por exemplo, a pessoa não abre às 8 da manhã, às 18 horas. O e-commerce é 24 horas. 24, Você vai responder 7 perguntas dias. 7 dias da semana. Você vai responder perguntas de sábado, de madrugada, de noite. Se você quer vender, você tem que estar preparado para isso. Quem trabalha com e-commerce, ele não tem férias, ele tem oportunidades de descanso. Então, ele tem que saber que ele vai ter que participar durante todo o processo, durante 24 horas. Não é fácil, não é cômodo. Se você pensa isso, vai fazer outra coisa. Porque, assim como qualquer parte empreendedora, o sucesso só vem depois do trabalho. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Aqui na prática não é desse jeito. Você tem que trabalhar muito para conquistar o sucesso. E outra coisa, evita fazer canibalismo. Por exemplo, o meu concorrente vende a 150, eu vou vender a 149. Aí o meu concorrente baixa para 148, o outro faz para 147. E vai ficar esse canibalismo que só tem um vencedor, o cliente. Vocês todos estão perdendo dinheiro. Outra coisa, outro canibalismo comum. Eu foco muito num produto e os produtos que eu vendo concorrentes dele, eu ignoro. Eu estou deixando de vender um produto que está no meu estoque. O ideal é vender todos com protagonismo, não fazer canibalismo dentro do próprio e-commerce. Isso é muito comum. Então evita fazer o canibalismo, seja baixando muito o preço para tentar ganhar espaço, porque só tem uma pessoa que vai ganhar com isso, é só o cliente. E os empresários vão perdendo dinheiro e vão quebrando por conta disso. Outra coisa muito importante. Uma compra é um relacionamento de confiança. Então, não cumprir prazo de entrega é uma quebra de confiança. Então, se você comprometeu que vai fazer a postagem em 24 horas, tem que ser em 24 horas. E se você prometeu que entrega em 4 dias, tem que ser em até 4 dias. Você pode entregar antes, porque aí você ganha mais confiança ainda. Então, cumprir os prazos de entregas é importantíssimo. Outra coisa que é muito importante, as pessoas querem fazer sites igual a Disney World, cheio de efeitos, cheio de imagens, isso, aquilo. O site fica lento, ele fica confuso e as pessoas não têm responsividade para mexer no celular. Então, o site tem que estar apto para vender para qualquer plataforma. O site tem que estar muito nítido, você tem que trabalhar muito o X e o design. Você tem que trabalhar muito mais a usabilidade, você tem que pensar como a pessoa vai comprar. Se possível, você pega aquele teu pai, sua mãe, seu avô, que tem dificuldade, pede para ele comprar, vê como ele vai agir. Porque aí você sabe se realmente está tendo usabilidade para pessoas mais simples. Então, tem que ser sites mais rápidos, mais fáceis de usabilidade. E outra coisa, não erra nas negociações com o fornecedor. Existem duas coisas. Se você não tiver um SLA, por exemplo, de entrega para fazer dropshipping, se você não tiver um acordo entre as partes, que é o SLA, que significa SLA, você vai ter um problema muito grave, porque ele vai atrasar a entrega do produto e não vai cumprir o prazo de entrega. Aí você vai perder quebra de relacionamento. E outra coisa também, e não adianta você espremer o teu fornecedor, ele é teu principal parceiro. Se ele fechar as portas para você, você não tem de quem comprar. Então mantenha uma relação muito mais próxima do seu fornecedor. Ele precisa de você e você precisa dele. Não é só você que está comprando, são as duas partes que precisam uma da outra. Então são esses erros que eu imagino. Agora, se você fizer tudo isso, se você olhou os erros e você se organizar, dificilmente você não vai ter sucesso. Tem que ter trabalho, você vai ter que trabalhar bastante. Mas eu acredito que todo mundo que assistiu essa live hoje consegue ter um mínimo para iniciar um e-commerce. Obrigado mais uma vez, Grace, pela oportunidade, tá? Um grande abraço. Nós que agradecemos, Thiago, por mais esse conteúdo riquíssimo que você trouxe. Só tenho mais um comentário, a gente sempre concentra no B2C, né? Mas é importante as empresas que trabalham no B2B também ter um cuidado em não canibalizar outros canais de venda, né? Então, hoje a gente vê em vários projetos que a gente está atuando, as empresas iniciando a sua participação no e-commerce e justamente é um quebra-cabeça você continuar atendendo as expectativas dos representantes, dos lojistas, dos distribuidores, para não queimar, às vezes, anos de relacionamento que foram construídos, né? Thiago, mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer trabalhar com você, não só nas lives, mas também nesses projetos.
Quero agradecer a todos que estão nos vendo, que nos acompanharam até o final dessa live. Ela foi gravada e estará disponível em nosso site, nosso canal do YouTube, então se inscrevam, compartilhem com seus contatos esse conteúdo. Vale lembrar que a gente disponibiliza o e-mail live@fbde.com.br, façam comentários, sugestões, e se vocês quiserem agendar um meeting, um bate-papo com a gente sobre o seu negócio, sobre o seu projeto, nós estamos à disposição. Mais uma vez, bom dia a todos e até a próxima live.